Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Assim como a Índia, o Egito sempre foi considerado um berço das ciências espirituais, um berço do mistério. Segundo a tradição, é nele que nasceram as famosas escolas de mistério, que receberam iniciados de muitos países, os quais repercutiram essa iniciação depois nos seus respectivos lugares. Por exemplo, Pitágoras, que passou 20 anos no Egito, foi lá iniciado, e depois, em retorno à Grécia, ele funda a famosa escola iniciática de Crotona. Ainda hoje, o Egito espanta as pessoas pelos seus monumentos ciclópicos, como as pirâmides e a esfinge, e permanecemos boquiabertos sem entender para que foram construídos e como foram construídos. No século XX, uma das maiores autoridades da espiritualidade, já abordada aqui no canal Realidade Fantástica várias vezes, Paul Brunton, resolveu fazer algumas visitas ao Egito e lá rebuscar, assim como ele fizera na Índia anos antes, lá rebuscar o mistério. E ele descobriu muitas coisas importantes e, principalmente, passou por uma experiência transformadora única no interior da Grande Pirâmide de Quéops. Então, hoje, nós vamos saber com exclusividade mais informações sobre essa experiência de Paul Brunton no Egito, que gerou o seu famoso livro O Egito Secreto, que está sendo relançado já há algum tempo pela editora Ajna, de uma forma mais acurada e de uma forma mais completa. Antes de apresentar os nossos convidados, que vocês já devem ter adivinhado, eu quero lembrar que o canal Realidade Fantástica está com um curso exclusivo de formação básica em astrologia. Nesse curso, online, mas ao vivo com o professor, onde você pode interagir com o professor e com os colegas, você aprende astrologia de forma leve e divertida. E, ao final, você ainda ganha um certificado. Para saber como você pode participar dessa oportunidade única, acesse o link na descrição desse vídeo e venha estudar astrologia conosco. Muitos dos nossos alunos já são mais de 100 formados em vários países, inclusive já estão até trabalhando com astrologia. É uma oportunidade até de uma nova profissão. Hoje, vocês já devem ter intuído, os nossos convidados são a Gran e o Micael, grandes companheiros aí de jornada, de busca espiritual, esse casal que mora ali aos pés do Monte Shasta, na Califórnia, e que estão entre os maiores divulgadores da obra de Paul Brunton. Eles são escritores, editores, tradutores, e estiveram, inclusive, recentemente aqui em Curitiba, dando uma palestra maravilhosa que lotou o mini auditório ali da Ordem Rosa Cruz, falando de Paul Brunton. E hoje nós vamos aprender com eles como é que foi essa experiência do Brunton no Egito e o que ela pode trazer de benefícios espirituais para nós buscadores. Conversando então com Gran e Micael, nossos queridos companheiros que já nos deram várias contribuições aqui no canal Realidade Fantástica. Eu pessoalmente os considero um casal de sábios, porque eles realmente exalam uma sabedoria, uma lucidez que, sem dúvida, enche o coração da gente. Tudo bem com vocês, meus amigos? Tudo bem, Jamil? Uma boa Muito noite, bom. uma alegria estarmos aqui de novo com você e com todos Todos os seus participantes. participantes, sim, os seus ouvintes. A alegria é toda nossa, meus amigos. Bom, eu acho que a gente pode começar abrindo o papo, né? Perguntando, né? Quando que Paul Brunton foi para o Egito e o que ele foi fazer lá? Acho que essa seria a primeira pergunta. Bom, nós sabemos, primeiro ele vai para a Índia, ele escreveu o livro Segredo Índia. Depois, o que acontece? Em Londres tem um grupo de pesquisadores que fazem um estudo sobre o Egito. Algumas pessoas importantes. Elas estudam toda a literatura sobre Egito, Atlantis, Platão, Blavatsky, Steiner. Eles fazem uma completa pesquisa. Elas desenvolveram algumas teorias sobre Egito. E elas pediram PB viajar até Egito por confirmar essas hipóteses. Mas tem um outro lado, que PB é visitado por uma sacerdote egiptano em experiência psíquica. Ele pediu também vai no Egito de uma maneira mais interior, o mais alto.
Parece que ele passou no Egito por um dia antes de 1935, mas foi em 1935 que ele ficou 6 meses, né? Pelo menos na primeira vez que ele foi ao Egito, a primeira que se sabe, né, com detalhes. Então, foi nesse período de 6 meses que ele passou, né, no Egito, em 1935, que ele então visita a Grande Pirâmide e dorme, né, uma noite nessa Grande Pirâmide. Sim, esse visitante vive experiência um visitante visitando e fala: você é pedido por um trabalho que precisa de todas as suas capacidades e conhecimento. É a tarefa mais importante de seu vida. Sim, mas como o Michael falou, não é Jamil. Ele tinha esse grupo de estudos e o que se sabe é que eles consideraram na época, né, que Bibi ele era o melhor representante do grupo para ir ao Egito, porque eles sabiam que tinha mistérios, né, lá nas pirâmides, e eles tinham alguma eles queriam confirmar os mistérios e eles também achavam que não é que na pirâmide existia uma câmara, não, que seria destinada às iniciações, que as pirâmides não eram somente túmulos, né, como pensavam, mas que elas tinham essa função, né, muito mais Função sagrada, como sim. nós sabemos. Antes de sair para o Egito, ele receber uma nova mensagem. A nova mensagem: essa viagem é muito perigosa para você. Sim. É necessário que você tenha muito coragem, mas se você aceita, nós ajuda você. Olha, isso que vocês estão me contando é maravilhoso, porque, salvo engano, não está no livro O Egito Secreto. Eu não sabia de toda essa preparação, que ele tinha um grupo de estudos, foi comissionado por esse grupo, e que ele, inclusive, recebeu uma visita psíquica, né, de um mestre, pedindo para que ele fosse. Mas isso, meus amigos, me dá a oportunidade de perguntar uma coisa para vocês, nesse ponto que eu acho que eu nunca perguntei, e é interessante. Tudo indica que Bibi tinha poderes psíquicos, ou CIDs, desenvolvidos, porque ele passou tantas experiências psíquicas. Então eu pergunto para vocês, ele era clarividente? Ele tinha essas faculdades abertas? Sim. Sim, ele tinha essas faculdades. Ele, na verdade, ele até numa época, ele, por exemplo, podia ler os pensamentos das pessoas, mesmo através da parede, não é? Na verdade, ele, quando ele entra mais e mais nessa busca, ele pede para o eu superior retirar essas faculdades dele, porque aquelas faculdades estavam interferindo na jornada, digamos, filosófica, espiritual que ele estava pensando, né? No início. No início, né? Quando ele ainda era mais jovem, mais imaturo, né? Sim. Uhum. Mas depois, quando ele é mais desenvolvido e mais maturo, ele tem essa faculdade. E, por exemplo, ele vem um lugar sagrado, um templo no Egito, Karnak. Ele sentar, ele meditar. E ele perceber o passado, o que acontece lá, os tempos antigos. Agora ele tem dois lados de confirmação, experiência mesmo dele e as pesquisas dele esse grupo. Sim, o que é importante não dessa experiência de Bibi no Egito é justamente o que fala Michael na nossa compreensão, né? Porque ele experienciou, não é, Jamil? Ele tinha essa faculdade psíquica, então, por exemplo, ele confirmava aquilo que ele, não é, confirmava se aquilo era real de acordo com essas faculdades que ele tinha. Então, ele não só lia, não só não estudava, mas ele também confirmava as experiências, né, pela sua própria vivência, né? Isso é fantástico. E quando que ele chega no Egito, vocês podem falar um pouquinho das primeiras experiências que eu lembro pelo livro, que ele teve experiência de encantador de serpente, ele visitou comunidades muçulmanas, né? Antes dele passar a noite na pirâmide, né? Então ele teve
vários encontros. Vocês podem falar um pouquinho disso? Ele encontrou uma atmosfera psíquica do Egito que tem uma dualidade. Tem um lugar, o lado positivo, que é o remanente dos sagrados atividades do Egito, e tem o lado negativo, que pertence às práticas negras. Ele recebeu um aviso. Um aviso que não tocar esse assunto, porque é perigoso para você. Mas, novamente, porque PIB tem esse contato alto, ele tem confiança persistir. Isso é uma coisa que a gente estudando, né, a gente realmente sabe que o Egito, ele não teve só o lado luminoso, né, teve todo o lado dos sacerdotes corruptos, né, que se valiam de magia negra, tem todas, talvez por isso ele tenha sido alertado para tomar cuidado, né, porque seria uma viagem arriscada. E quando que surgiu essa ideia dele pernoitar, né, dormir na Câmara do Rei? Por que ele quis fazer essa experiência? E eu soube que foi muito difícil ele conseguir uma autorização para fazer isso, né? Ele não tem autorização, ele pedir e não receber, mas ele convencer o guardião. Ele convenceu o porteiro. Mesmo com dinheiro. Sim, sim, e pagou para ele não poder entrar. É dito também, não, que ele não só dormiu essa noite na pirâmide, mas que ele volta ao Egito, ele passa vários meses, e um mês inteiro ele vai, todas as noites, praticamente, toda semana na pirâmide. Aproximação de 15 anos atrás, ele voltou ao Egito. Sim. Mas durante o primeiro visita, ele passou mais noites na pirâmide, mas o livro fala sobre somente o primeiro. De uma noite. Ele não fala das outras noites que ele também passou lá, né? Sim. Então, vocês podem falar a famosa experiência psíquica que ele teve, né? Primeiro ele foi tentado por várias figuras assustadoras dentro, né? Ele foi quase que passado por uma prova iniciática, né? Para ver se ele saía correndo, afugentava. Ele não ficou, ele ficou firme, né? E depois ele recebe uma grande revelação. Isso acontece na primeira noite dele ou nas noites... Na primeira noite. Esse é dentro do livro. A primeira noite, a noite dentro da pirâmide. Ele recebeu, os sacerdotes maior vem, fala com ele, e ele recebeu a mesma iniciação que acontece nos tempos antigos. E depois dessa iniciação, ele percebeu que morte não existe. Durante a iniciação, o corpo torna morte. Sim, o corpo fica morto, né? Porque mas a alma é consciência. O que se chama iniciação, né? É quando a pessoa passa de um estado, né, ou de um estágio, né, para outro estágio. Então, o que aconteceu? Quando o corpo dele, não, nesse processo que os sacerdotes estão ajudando, né? Ele começa a sentir que o corpo está morrendo, né? Ele começa, todos os sintomas de que o corpo está morrendo começam a acontecer. E aí é quando ele realmente percebe, né, que ele não é corpo, entende? Que ele realmente é uma alma. Ele fala o seguinte: isso é o estado da morte. Agora eu sei o que eu sou uma alma, que eu posso existir a parte do meu corpo. Agora eu provei isso. E depois entende? Então foi realmente naquele momento que ele prova isso, né? Essa então, é uma iniciação das pirâmides. Uma iniciação. E né? depois o sacerdote maior fala... Sim, que agora você aprendeu essa grande lição. Homem, aquele alma que nasceu do não, daquilo que não morre, nunca realmente vai morrer. Leve essa verdade em palavras, não, para também os outros seres, para os outros homens. Essa é a tarefa de a tarefa dele. Leve em palavras com certeza tem pessoas que sabem isso, por pessoas que têm contato com as coisas ocultas, as coisas do Egito. Essas pessoas sabem essas informações, mas PIB
publicar livros para o público que não tem esse conhecimento. Mas, Jamil, eu queria apontar uma coisa, que isso, mesmo muito antes, né, quando ele ainda estava em Londres, veja bem como esse universo, por exemplo, os seres, não, a mente do mundo, digamos, né, já tinha conhecimento de ele, que ele faria essa tarefa. Porque, veja bem, ele estava no cinema com os amigos. E enquanto os amigos estavam concentrados na tela do cinema, ele de repente viu, inesperadamente, com toda claridade, um rosto egípcio na frente dele. E ele lentamente esse rosto proferia algumas palavras. E ele fez de tudo para ver se aquilo realmente era real, né? Até que ele compreendeu da realidade. E aí esse ser falou para ele: você deve perceber a natureza grave desse empreendimento e os perigos que o atendem. Portanto, não entre nele sem pensar seriamente. A menos que você esteja pronto para ser forte e destemido, não tente. Mas se você estiver pronto para fazer isso, então eu protegerei e guiarei você durante todo o trabalho. Isso é interessante, Gran, que você falou, porque quando ele encontra aquele mestre, né, o Rahotep, que inclusive pela primeira vez, pessoal, a gente já falou nisso, mas nessa edição da editora Ajna, né, totalmente revisada pelo Michael e pela Gran, uma edição mais completa do que a anterior, que era editada pela Pensamento, tem finalmente a foto, né, por inteiro desse mestre que ele encontrou no Egito. E ele faz um alerta para ele, né, que ele falou: olha, o pessoal aqui estão fazendo escavações, estão tirando as múmias do seu sono, e isso está trazendo pode gerar um perigo psíquico para a civilização, que a civilização não tem ideia. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, porque realmente é uma informação importante. Sim, o que acontece? Bibi passa um dia dentro uma das templos de Egito. E no fim do dia, ele sair e subir uma montanha e sentar e olhar a vista. Ele tornou e perceber outra pessoa lá, em silêncio, porque o sacerdote maior, a fraternidade branca, aparece em nossas vidas. Que coisa! E essa pessoa dar uma mensagem importante por PB oferecer a mensagem à humanidade, não é mensagem somente por PB, mas uma mensagem por humanidade, porque o sacerdote fala tem muitas forças negativas dentro desses templos que tem um motivo por proteger esses lugares. E quando nós entrar, tirei objetos desses templos, muitas forças negativas e relaxaram dentro do mundo. Isso é realmente muito importante, que os arqueólogos, os pesquisadores não têm nem ideia, né? Eles tirando essas relíquias dos seus lugares, muitas vezes pode trazer um tipo de energia que a gente não sabe, né? Então ele também foi porta-voz. Aqui é o sacerdote. Ah, perfeito. No início, o sacerdote informou PB, não é permitido usar meu rosto, só meus olhos. Agora, no original livro tem só os olhos de Akhnahotep. Mas agora, depois da morte de PB e Akhnahotep, é permitido usar a foto inteira dele. Sem dúvida, para aqueles que leram o Egito Secreto, só tinha disponível pela editora Pensamento, aqui no Brasil, né? Vocês lembram que só tinha os olhos, né, desse mestre que ele encontrou lá. Nessa edição sensacional da editora Ajna, né, que foi feita com a colaboração do Michael e da Gran, agora você tem mais fotos e a foto inteira desse mestre, né, do Rahotep, que é imperdível, pessoal. Muitas fotos da Bibi mesmo. Eu lembro também que os sacerdotes, os altos sacerdotes que tiveram esse encontro psíquico com o Pibi, falaram também da origem da pirâmide. Vocês poderiam falar um pouquinho disso? Parece que ela tem uma ligação com a Atlântida. Sim. O PB, depois das pesquisas do PB e esse grupo, PB concluiu, por entender a história, o ensinamento de Egito, é necessário aceitar
é entender Atlântida. Sim. Sem Atlântida não é possível ter um conhecimento do Egito. E o que vocês consideram que foi, porque ele foi comissionado pelos mestres, né, para exercer essa missão. E qual que é o impacto que o livro O Egito Secreto, né, teve nas pessoas, nos buscadores, né? Porque é um livro que eu acho que é conhecido em quase todo mundo. Qual que foi a repercussão desse conhecimento? A repercussão desse conhecimento é confirmar a história, a legacia sagrada do Egito. Confirmar a existência das forças negativas dentro da atmosfera psíquica do mundo. Confirmar que tem ensinamentos mais altos e confirmar que é perigoso tocar esses objetos ou ter contato com esses objetos que vêm das tumbas. E também, como você falou, de Atlantes, é importante também conhecer, não é, sobre essa história passada da humanidade, não, das várias civilizações, não é, que houveram antes, dessa sabedoria, não é, que é milenar e que vai passando de geração em geração, de civilização em civilização. E como falou Micael, é muito importante a ética, não é, o respeito, não é, pelo sagrado, não é, porque não fazer dele um objeto de, sabe, de muitas vezes até objeto de possessão, né, sabe, como um bem ou como um objeto de comércio, sabe, né? de comércio, não. Então tudo isso, não é, Jamil, compreender. E também uma coisa que achei muito importante com essa experiência de Pibi, o que ele traz para nós como humanidade, o fato dele esteve lá dormindo nessa pirâmide. Ele realmente, ele afirma, confirma, não, a existência dessa alma, porque ele passou pela experiência. Você pode ler toda a literatura do Egito, não, mas se você não passar pela experiência viva disso, entende? Pode ler tudo, digamos, as escrituras sagradas para saber que nós somos uma alma, mas viver essa experiência em nome de toda a humanidade, né? Porque, como sabemos, se um ser humano passa por isso, nós não precisamos passar, né? Ele passou por todos nós. Então, o que caberá a nós agora fazer, não, depois que ele já fez isso, não? Mas eu acho que tem esse aspecto que Micael falou, né? De saber do sagrado, da sabedoria do Egito, mas também tem esse aspecto mais, não é, subjetivo, digamos, né, ou mais profundo, que é de nos reconhecermos como alma, e que lá isso já estava, lá já sabiam, lógico, né, e ele comprova, não? Eu acho que a importância do Paul Brunton ela é tão magnânima, ela é tão importante, porque eu acho que ele foi a única pessoa na história a viver essa experiência do desdobramento dentro da pirâmide, depois dos antigos, né? Porque quando eles eram iniciados no passado, eles passavam, né, por essa experiência da psicostasia, que eles chamavam, eles tinham esse desdobramento e descobriam que era uma alma. Mas depois daqueles primeiros iniciados, só o Paul Brunton passou por essa experiência, né? Então ele tem uma importância, acho que essa missão dele, essa mensagem é maravilhosa mesmo. Sim, porque os cientistas não têm esse conhecimento dos ensinamentos sagrados, agora ele não tem a chave para explicar essas estruturas. Porque Pibi fala também, os ensinamentos da Índia é um pouco impessoal. Pibi acha os ensinamentos do Egito é mais acessível à consciência ocidental e tocar a imaginação. Agora, através do Egito é mais possível enviar algumas mensagens. Mais fácil. Mais fácil, mais acessível. Porque a filosofia da Índia é mais complicada. É mais impessoal. Sim, como a filosofia da Índia é mais subjetiva, né? Fica mais difícil para a mentalidade, digamos, ocidental. Então,
o Egito é uma forma de preparação para a pessoa entrar numa filosofia como da Índia, sabe? E isso então é verdade que quando ele encontra o Ramarhotep, esse mestre sabia que ele tinha encontrado o Ramana, porque ele falou: ah, você Sim. teve experiência com o mestre silencioso na Índia, né? Então, E parece também não. Hotep fala, ele fala, é um grande coincidência, encontrou você aqui. E Ele diz, Hotep não, fala, não é coincidência, é previsto, é destinado. sim. Vocês consideram que o Paul Brunton ele foi um emissário da Grande Fraternidade Branca ou um mestre da Grande Fraternidade Branca? Porque, indubitavelmente, a missão dele é mundial, né? Realmente é mundial no campo da espiritualidade. Eu acho, esse era o mensageiro da Fraternidade Branca, mas depois, no fim do dia dele, ele é um membro da Fraternidade. Com certeza. Na verdade, ele Nossa, era, não, na verdade ele era um ser de Sírios, não é, Jamil? Com uma Pois é, tarefa precisa aqui na Terra. Eu acho que está muito além, não é de muita, digamos, está muito além de um rótulo, não. Eu acho que ele era um ser de Sírios que veio aqui por uma tarefa, né, pois de é, elevar nossa mente. isso é uma coisa que vocês falaram rapidamente em outras entrevistas. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, porque foi uma coisa que ele mesmo disse, né? Me fale um pouquinho mais dessa procedência, vamos chamar assim, extraterrestre de Paul Brunton. No início, Paul Brunton fala, quando eu olhar Sirius no céu, eu tenho saudade. Sim, ele tinha Mas saudades. esse é um ensinamento de outros maestros que a sagrada ensinamentos que é recebendo aqui na Terra Vem de vem através Sírios. de Sirius. Uhum. Sim. Agora, o mensageiro com PB, que é um ser de Sirius, é uma portador dos ensinamentos sagrados por humanidade. Sim. E parece que ele tinha essa tarefa de elevar o nosso mental, né? De elevar o mental para uma realidade superior. Agora, nas pirâmides, Jamil, não é? Porque, claro, ele toda essa tarefa dele não tinha a ver também, digamos, né, com as pirâmides. Foi importante, né, essa visita ao Egito, como à Índia. Mas você sabia também que Jesus Cristo, Jesus, também ele era um sacerdote nas pirâmides? Bibi fala isso no Paul Brunton livro. fala isso no livro. Isso é muito interessante, porque assim, o que eu recebi por conta da minha associação com a Rosa Cruz é que Cristo ele teve um período no Egito. E ele teve experiências na Grande Pirâmide, né? Sim. Mas, por exemplo, ele teve experiências por alguns anos, ele não diz quantos, ele esteve nas pirâmides e foi um sacerdote nas pirâmides. E Bibi também fala em Apolônios, que Apolônios também passou, né, teve iniciação mística nas pirâmides. Apolônio de Tiana, né, o grande mestre, né, que foi muito comparado a Cristo também, porque também tinha poderes crísticos. Sim. O livro é muito cheio de informação, tem todas as informações arqueológicas, tem todas as informações esotéricas de Platão, de Apolônios, etc. Tem as experiências de PB mesmo e tem as visões de PB. PB tem visões das iniciações e cerimônias do Egito. Ele descreve todos esses detalhes dentro do livro. Agora eu lembro para mim, porque minha primeira vez eu li esse livro, eu estou jovem, eu não li esse livro por 40 anos. Ela é um pouco chocada. É pesado esse livro tem tantas informações. Com certeza. Na verdade, é uma coisa que eu acho que vocês podem confirmar. Quando a gente lê o livro do Paul Brunton, de autores assim, você entra na egrégora do autor, e pode ser que você consiga receber também alguma sabedoria que não está ali no livro, né? Receber energeticamente. Isso é possível lendo a obra de Paul Brunton? Ele fala dentro dos notebooks, quando você lê um livro sagrado, você contactar a mente do autor.
é através da mente do autor, esse contato, você receber a inspiração, a mesma inspiração que vem através do autor. Agora, de maneira, um livro, Bibi fala, livros como maestros. Os livros são como os maestros. É por isso, não, Jamil, que isso é muito verdadeiro que você falou, e inclusive Bibi fala isso explicitamente, não? Da importância, digamos, da obra, dos livros, e não a necessidade física de conhecer o sábio ou o autor, mas através dos seus livros, telepaticamente com ele, não é através de qualquer experiência mais mística, ou não é, como falou Micael, não através dos livros, com esse contato telepático mental também, né? Isso é de maior importância. E ele sabia, não? Por isso que ele não quis ter discípulos, digamos, não era tarefa dele, mas ele sabia que através dos livros, e ele tinha, não é, também feedback das pessoas que o seguiam, né, lendo os livros, do quanto aquilo era importante. Então, não é, ele não é, era essa a tarefa dele, ele sabia, não é, dos seguidores. Tanto que ele atingiu, né, vamos chamar assim, indiretamente, milhares de pessoas no mundo todo através dos livros. Então, ele não tinha discípulos pessoais, mas acabou tendo uma legião, né, de certa forma. E em quantas línguas, né, Jamil? Em quantas línguas? 15 línguas. Imagine, esse livro é 90 anos. Tem 90 anos. É imprimido por 90 anos. Em 15 línguas. Né? Em 15 línguas. É por isso que a gente fala, pessoal, olha, se você não comprou ainda, se você não conhece, conheça o Egito Secreto, mas da editora Ajna. Na verdade, né, Jamil, tem os mapas, né? Eles fizeram um lindo trabalho, não? Porque tem os mapas dentro não só os mapas, mapa, mas o mapa dentro da pirâmide. Tem né? muitos novos materiais. E também muitos novos materiais. A tradução é muito maior. Nós não somos os tradutores, nós somos os editores. Mas a tradução é muito maior. Exatamente. Como a gente falou, pessoal, então aquela tradução anterior que tinha disponível no Brasil, evidentemente que ela é incompleta em relação a essa edição, né? Então, olha, eu estou pondo aí para vocês o endereço da editora Ajna, que é onde você pode comprar esse livro. Mas veja os diagramas. Maravilha. E lembrando, né, Jamil, que é da intenção, né, de Ajna, também publicar a Índia Secreta para um futuro breve, sabe? Então, não é, vai ser maravilhoso também se nós pudermos ter a Índia Secreta, não é? Eu tenho certeza que nós teremos. Estava falando outro dia com a nossa querida Lilian, que inclusive foi entrevistada aqui no canal e será de novo, né? A Lilian falou que, inclusive, tem o projeto de trazer todos os notebooks, né? Trazer a obra completa dele. Porque isso é um tesouro para a humanidade, né? Não pode ficar escondido, né? Tem que vir para outras coisas. Interessante, porque imagine uma pessoa pertence a uma grupo, uma organização espiritual, uma religião. Os ensinamentos de Bibi pertencem a todos, porque os ensinos de Bibi são os principais. E os principais, a essência, é um baixo de tudo. Agora, você pode continuar com sua religião, com sua prática, com sua participação da organização. Não tem conflito entre PB e outros ensinamentos e outras práticas. Isso é verdade. Eu tenho acompanhado, nesses 30 anos de caminhada esotérica, pessoas de várias matrizes, né? E todas elas são admiradoras de PB, porque ele não conflita com nenhuma. Ele complementa o yoga, ele encaixa com a Rosa Cruz, encaixa com a teosofia, com a eubiose, quer dizer, ele é universal, né? É uma sabedoria universal que ele vem trazer para a gente. Agora, uma curiosidade que eu não perguntei para vocês. Além da primeira noite que ele passou na pirâmide, vocês falaram que ele passou muitas outras noites. Nessas outras noites, ele teve mais alguma experiência mística? Não se tem. Não tem informação sobre isso. Só o final, quando ele
ele é preparado por sair do Egito. Ele encontrou no pirâmide mais uma vez. Esse é dentro do epílogo do livro. E ela encontrou um sacerdote maior. E ele pediu um contato com a alma do mundo. E a alma do mundo aparece na frente dele e dá uma mensagem muito simbólica para a humanidade, com 7 caminhos, 7 etapas, 7 que é a mãe do lições, mundo. que é a mãe do mundo. A mãe do mundo. No fim, ele percebeu dentro de uma luz, uma mensagem dentro do pirâmide que é Egito é uma imagem das coisas do céu e um templo por todo o mundo. Sim. Olha que coisa fantástica. Na verdade, Jamil, se você me permite, eu vou fazer uma pequena leitura aqui do Epílogo, porque é lindo esse epílogo. Ele diz assim: por favor. Após ter peregrinado por toda a extensão desta terra intemporal que é o Egito e testemunhado as coisas mais diversas e curiosas, regressei aos meus bons amigos que continuavam em eterna meditação na fronteira do deserto da Líbia. Aí ele fala: Diz-me, ó sábia esfinge, clamei, onde posso repousar meus pés cansados, que parecem ter caminhado o suficiente pela estrada poeirenta da vida? E a esfinge respondeu: Pergunta àquela de quem sou filha solitária, cujo ventre me gerou para suportar os golpes dolorosos deste mundo. Pois sou o próprio homem e ali está a minha mãe, a terra. Pergunta a ela. Então caminhei um pouco mais e cheguei à grande pirâmide. Adrentei a escura passagem e rastejei até as entranhas da terra rumo a lúgubres criptas subterrâneas. Pronunciei a senha de saudação segundo as instruções do 7º versículo do 64º capítulo dos mais antigos livros do Egito. Veja, nossos laptops têm senha, nossos e-mails, mas essa senha é oculta, é sagrada. Com certeza. Mas então aqui ele vai falando, né? Mas você vê que ele não é que ele vai, não é vai perguntando, não? O mãe do mundo. Sim, e aí ela vai dizer: Diz-me, ao mestre do templo oculto, onde posso repousar meus pés cansados, que parecem ter caminhado o suficiente pela estrada poeirenta da vida. Ele fala de novo, não é? Mas aí nesse caso ele está falando para essa, digamos, energia feminina. Mas ela fala sobre 7 caminhos. Aí ela fala: Antes 7 caminhos se abrem ante de ti, ó buscador. 7 degraus esperam ser escalados pelo homem que deseja adentrar meu domínio secreto. 7 lições devem ser dominadas pelos membros da raça humana, que anseiam ver minha face desvelada, e até que tenhas peregrinado por todo o caminho, subido todos os degraus e dominado as lições, não podes esperar encontrar repouso para teus pés ou paz para a tua acontece? alma. Ela não explicar o que é esses caminhos, o que é esses degraus. Mas o que acontece? O estudante que visitar PB, muitos anos atrás, pedia PB, o que é esses degraus, o que é esses caminhos? E PB explicar o simbolismo das palavras do Pai do Mundo. E esse está livro tudo tem no livro. Esse não é no livro original. No livro original não mas tem. Mas esse livro tem comentários sobre o época, dado por autor para explicar seu sentido simbólico. Olha só, pessoal, então mais um motivo para você adquirir o livro, né? Você tem essa explicação do simbolismo. Será que esses 7 degraus tem a ver com a famosa, pelo menos na tradição Rosa Cruz, a gente fala escada de Ra, que tem 7 degraus, né? 7 níveis de consciência. Será que é a mesma coisa ou é diferente? Você vai ter que ler o livro de novo. Precisa fazer um estúdio, é possível mesmo. O número 7 é um número sagrado. Agora, quando ele fala da mãe do mundo, será que é a mesma mãe que alguns iluminados indianos contatavam, como Ramakrishna falava da mãe? Será que é a mesma mãe?
Sim, é uma alma do mundo, mas a alma aparece em diferentes formas. E a alma do mundo aparece ao Ramakrishna como um deusa indiano. Mas a alma do mundo no Egito aparece em uma diferente forma, mas é o mesmo ser. Sem dúvida, Sim. né? Por exemplo, dentro do cristianismo aparece com Maria. Exatamente. Sim, Perfeito. Jamil, vou te dar uma resposta um pouco mais sintética depois. Mas você precisa ler o livro Mas mesmo. olha os 7 degraus: lágrimas, oração, obras, repouso, morte, vida e compaixão. Mas para cada um, ela explica o significado. Por exemplo, de lágrimas, o que significa? Oração, segundo degrau, o que significa? Obras, repouso, morte, vida e compaixão. Veja, morte, 7 degraus. vida, dentro da lista, vida é depois da morte. Depois da morte. E o último é a compaixão. Isso me chamou a atenção, né? Porque primeiro tem a morte iniciática do ego, depois vem a vida, a ressurreição, e daí o caminho do Bodhisattva, né? Que é a compaixão, servir a humanidade. E esse realmente é a morte, é a morte do ego, e é revelada no breve caminho. Sim. Isso é maravilhoso. Esse livro, pessoal, esse livro é uma iniciação. A gente pode considerar o livro Egito Secreto uma iniciação, né? Por isso que a gente faz tanta propaganda, né? Eu sempre falo, pessoal, a gente aqui do canal Realidade Fantástica não está ganhando nada. A gente divulga isso pela alegria de poder transmitir esses tesouros. Então, vale a pena você conhecer a editora Ajna, quem sabe conseguir o livro Egito Secreto, e passe aí algumas noites, algumas tardes bem interessantes, lendo, vivendo, sentindo e recebendo. Você vai receber muita coisa. Podemos denominar o livro também Egito Sagrado. Com certeza. Eu quero agradecer uma vez mais, então, a participação de vocês, né? Vocês aqui, a Realidade Fantástica é a casa de vocês, vocês sabem. Sempre que vocês quiserem, nós estamos abertos. E, inclusive, pessoal, a gente está programando aí cursos em conjunto. Vocês vão poder fazer cursos através da plataforma do Realidade Fantástica. A gente vai se empenhar nisso esse ano para oferecer isso, né, Gran? Com certeza. Vai ser uma alegria para nós. A Universidade de Realidade Fantástica é aberta. Tendo a Realidade Fantástica, Jamil, nós não vamos precisar neste momento de uma universidade. Nós podemos muito bem, não é, divulgar, oferecer os cursos na sua casa. Puxa, eu fico honrado, né? Para a gente é um presente ter conhecido vocês. E eu quero lembrar, pessoal, que recentemente a Gran e o Mikael estiveram aqui em Curitiba, eles deram uma palestra que lotou o auditório, faltou lugar, foi maravilhoso. Vocês estão tendo aí imagens, estão aparecendo da palestra, foi lá na Ordem Rosa Cruz, e essa palestra foi televisionada. Então, em breve, a gente vai disponibilizar o link para vocês assistirem, e também quero convidar vocês a assistirem a entrevista que eles deram para outro programa, que é congênere ao nosso, que é o programa Presença e Harmonia, da AMORC. Você entra lá no canal da Ordem Rosa Cruz em português, no YouTube, assista a entrevista com o Mikael. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Muito interessante a participação deles. Eles deram um panorama sobre Paul Branton, foi muito bonito. Jamil, queremos aqui, então, aproveitar essa oportunidade para agradecer, não é, a AMORC, não é, agradecer a todas as pessoas da AMORC que tão carinhosamente nos receberam, não é? Para aqueles que estão interessados no Egito, a AMORC, não é? É uma organização maravilhosa. E também o espaço, né, da AMORC em Curitiba foi muito lindo mesmo, né? Templo. Com toda aquela estrutura, né? A sala de meditação, biblioteca. Então, não é, Mikael? Que não é um lugar maravilhoso para as pessoas visitarem, né, Jamil? Eu quero deixar aqui aberto o convite para vamos fazer mais programas, né? Vocês são da casa. Quando vocês quiserem, está aberto aqui a cidade de Curitiba também para receber vocês para mais palestras. Faço votos, pessoal. Você que é de outra cidade, quiser convidá-los para palestras, cursos, entre em contato com eles, de repente. A gente faz um giro de palestras aí, né? Eles podem fazer um giro de palestras pelo Brasil. Vai ser muito interessante, vocês podem convidá-los. E não tenho dúvida que será sempre uma descoberta atrás da outra.
Obrigado pela participação, Muito meus queridos. obrigada, Jamil, mais uma Obrigado vez. a vocês sempre. Uma boa noite e só alegrias estarmos juntos. Que assim seja, meus amigos, né? Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.